Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todo mundo. Boa semana para todos. Uma excelente segunda-feira. Friozinho aqui em São Paulo. Estamos começando mais uma live aqui da ADESAMPA. A ADESAMPA é uma instituição que fomenta o empreendedorismo na cidade de São Paulo. São ações coordenadas em parceria da Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. E dentro da ADESAMPA nós temos o programa TEIA, que são os espaços de coworking públicos da Prefeitura de São Paulo, que a gente faz um trabalho tanto de networking entre empresários, o espaço de coworking para as pessoas conseguirem trabalhar, e a gente fomenta também a capacitação dos empreendedores. Como nós não estamos com atividades presenciais no TEIA no momento, então nós transferimos todas as atividades de capacitação para as lives aqui no Facebook. Então sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar de ativismo social ambiental, que é uma atividade que está sendo coordenada pela equipe do TEIA Taipas, o nosso primogênito. Bom, eu só estou aqui para dar alguns recadinhos. Deu uma travada. O primeiro que eu quero dar para vocês é sobre o COI, o ciclo de orientação individual. O COI é uma atividade que nós fazemos, que um analista de negócios a serviço da ADESAMPA, ele oferece uma orientação individual e personalizada para qualquer problema que a empresa tiver. Então, os empresários podem entrar no link que está aparecendo aqui embaixo na live, também vai estar ali no comentário, no Facebook, esse link. Preenchendo o formulário com todos os dados, um dos analistas de negócio da nossa equipe vai entrar em contato com vocês e vai fazer um diagnóstico. E com esse diagnóstico, a gente vai conseguir dar uma solução pontual para o problema que a empresa de vocês está tendo nesse momento. Ou se você está tentando iniciar um negócio e precisa de um auxílio, o analista de negócio ele vai fazer uma ação que vai te auxiliar, que vai te dar um direcionamento bem responsivo, assim, bem direto para a sua questão. O segundo recado que a gente quer passar para vocês é sobre o edital do VAITEC. O VAITEC é a valorização de iniciativas tecnológicas aqui da Prefeitura. E nós estamos na 6ª edição do nosso edital. Está aqui o link aparecendo na tela para vocês também. O objetivo do VAITEC é fomentar o empreendedorismo tecnológico, principalmente nas periferias. Então, as inscrições do edital vão até o dia 30 de abril. São aproximadamente R$35 mil de investimento, com capacitação e acompanhamento de alguns meses. Então, acessem o edital, leiam todas as regras, leiam tudo o que precisa e corram, porque está acabando. Hoje é dia 19, as inscrições vão até o dia 30. E depois no final aqui da atividade, a Aline vai deixar para vocês um link também no comentário de um formulário de avaliação sobre se a live realmente está adequada, se o tema agregou para vocês, se vocês se a qualidade da transmissão foi boa. Então a gente quer saber a opinião de vocês. Bom, vou deixar aqui com o pessoal do TEIA Taipas e os convidados da live de hoje. Espero que vocês aproveitem muito do conteúdo. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde, boa semana. Tchau, muito obrigada, Alessandro. Olá, gente, vamos chegando. Boa tarde, Rita Nascimento. Boa tarde, Adriana Fontinelli da Costa. Boa tarde, Clau. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Cristiana. Vão colocando o seu boa tarde, vão falando quais seus empreendimentos. Queremos muito saber de vocês e sejam todo mundo bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre ativismo social ambiental e geração de renda. Estamos aqui com o Adriano, com o Reginaldo e com o professor Xandão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado.
lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem aí? Boa Boa tarde, tarde. Adriano, Reginaldo. Boa tarde. Vamos falando então, o que vocês fazem, quais que são as suas ocupações, os seus ativismos. Vai, Adriano. Pode começar, Adriano. Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos. Obrigado aí o convite, né, da TEIA, da ADESAMPA e da Ecocultural. Principalmente ao Jair e ao Manu, obrigado pelo convite, né? E meu nome é Adriano Sampaio, eu sou permacultor e ativista socioambiental. E desde 2013 eu atuo na regeneração de nascentes urbanas. Eu comecei meu trabalho lá na Pompeia, porque eu sempre achava que a prática de qualquer coisa relacionada ao meio ambiente dentro da cidade era uma coisa inviável, né? Tem muito concreto, né? Muito asfalto. Então, ao longo da minha vida, eu exerci uma profissão burocrática, né? E em 2013, quando eu descobri algumas nascentes numa praça, no bairro da Pompeia, isso mudou minha vida, né? Então, eu parei de... uma profissão burocrática, né? Opa, acho que deu um eco aí. Deu eco. Bom, e quando a gente encontrou essas nascentes, eu e um grupo de amigos, nesse espaço público, a primeira coisa que a gente pensou foi fazer uma intervenção nessas nascentes. Essas nascentes já eram de conhecimento, né, dos moradores antigos, que inclusive utilizavam essas nascentes há 30, 40 anos atrás. O próprio Reginaldo deve saber disso, né? Nas periferias, as pessoas se utilizam muito das bicas e nascentes, né? Quando falta água, e as pessoas usam essa água mesmo sem ter uma análise, né? E às vezes correndo o risco de contaminação. Então, a partir dali, desse trabalho, nessa praça, o meu interesse pelas nascentes na cidade de São Paulo cresceu, né? Com a minha mudança aqui para o Jaraguá, na Vila Clarice, eu comecei a atuar nas aldeias indígenas, né? E eu percebi que aqui, né, é um lugar muito esquecido, né? Um lugar que deveria ser mais valorizado, né, por causa da presença dos indígenas, 532 hectares de Mata Atlântica. Então, é um lugar assim que, para mim, tem um valor muito grande, né? E, voltando, né, quando a gente fez essa intervenção, né, na Praça da Nascente, na Pompeia, a gente percebeu que as pessoas e o próprio poder público não se importavam com os recursos naturais dentro da cidade, né? Tanto que a prática da prefeitura e da maioria dos órgãos públicos é ignorar as nascentes, né? Tanto que hoje você vê prédios e casas em cima de nascentes. Então, a urbanização desenfreada da cidade, ela não deu olhos para os rios e nascentes, ela colocou isso como um obstáculo, né? Tanto que as grandes avenidas hoje, elas estão em cima de grandes rios, né? Avenida 23 de Maio, Avenida Pacaembu, Anhangabaú, né? E outros lugares. E a maioria das pessoas acha que só existem 3 rios na cidade, né? Acham que é só o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí. E são mais de 300 na conta oficial. Porque quando eu saio para fazer alguma caminhada por aí, eu sempre acabo descobrindo algum rio ou riacho que não está no mapa oficial. Então, você pode multiplicar essa conta aí por, no mínimo, umas 3 vezes, eu acredito. Né, Reginaldo? Você também deve ter uma ideia sobre isso, né? Então, tem muitos riachos e rios que não estão mapeados. Inclusive as próprias nascentes, né? Não existe um mapa de nascentes, né? Existe um mapa dos rios. Então, hoje, quando eu saio para encontrar nascentes, eu escolho uma bacia hidrográfica
Eu olho esse mapa e ando de 10 a 30 quilômetros para tentar descobrir essas nascentes. E realmente é uma aventura, porque elas estão muito escondidas, geralmente, né? O modelo mais clássico que eu encontro de nascente na cidade é nascente correndo no meio-fio. Esse é o modelo mais clássico. Se você olha que essa água tem um limo verde, e é sinal de que ali tem vida, né? Uma água viva. E ali representa como começou a vida no planeta, né? Porque aquele primeira forma de vida, o limo ali, é a primeira forma de vida no planeta, né? Então, quando eu saí para descobrir esses rios pela cidade, eu comecei a enxergar uma cidade diferente. Eu comecei a ver uma cidade onde, se os rios estivessem abertos e ao longo desses rios a gente tivesse parques lineares. Parques lineares são parques que seguem o curso do rio, com reflorestamento na beira desses rios. A gente ia resolver vários problemas da cidade, né? Não só a drenagem urbana, mas o problema, por exemplo, de qualidade de vida, né? A pessoa ia ter... Porque hoje não dá para ter contato com a água de um rio que a gente é contaminado. Mas imagina a gente poder ter contato com essa água, né? Ela fazendo parte da paisagem. E dentro dessa paisagem ia ter trilhas, ciclovias. Com certeza a cidade ia ter menos automóveis. Então, a gente ia ter mais qualidade de vida, né? Porque essas trilhas e esses rios iam ligar a cidade toda, né? Então, eu penso numa cidade do futuro aonde a gente possa um dia captar a água desses rios, em vez de buscar água longe. Porque essa prática de pegar água longe, ela, muitas vezes, ela não tem um estudo de impacto ambiental, porque ela é feita na emergência, né? Por exemplo, quando a gente teve a crise hídrica, o Reginaldo sabe disso, muitas obras foram feitas, né? Então, às vezes não é medido o impacto ambiental que isso vai causar desse lugar onde a gente está tirando água. Então, hoje a gente já tem tecnologia, por exemplo, para colocar mini reservatórios nos bairros, para distribuir essa água localmente. Imagina quanta água tem aqui, né? Só no Pico de Jaraguá, que poderia ser distribuído, elaborar uma logística para distribuir essa água localmente, para não depender só da Cantareira, né? Porque a Cantareira já está chegando ao fim já. Ela foi feita para durar no máximo 40 anos. Fizeram essas obras emergenciais aí, mas eu acho que isso, com essa mudança de clima que está tendo, né? Esses eventos extremos climáticos, eles estão alterando muito o regime de chuvas, né? Então, às vezes, chove muito aqui e, de repente, no centro não chove nada. Um exemplo, né, do que acontece na cidade de São Paulo. Isso também acontece no Brasil, né? Porque está tudo interligado, né? Quando desmata na Amazônia, interfere no regime de chuvas aqui. Se continuar desmatando lá, São Paulo vai virar um deserto daqui a uns anos. Então, a gente tem que se preocupar, porque o nosso ecossistema, ele é... Quando se mata um rio, por exemplo, quando matou o Rio Doce, interferiu aqui. Você pode ver que a febre amarela, existem estudos que dizem que a febre amarela, ela desceu lá de lá. Porque quando a gente mata os predadores do rio, a gente tem essas pragas urbanas, como a dengue, a chikungunya. Então, está tudo interligado, né? A gente causou um desequilíbrio no meio ambiente. A gente precisa dos nossos rios. Então, hoje é necessário, para se recuperar um rio, o envolvimento de todos. Desde o poder público, as grandes ONGs, as empresas, e valorizar principalmente o cidadão comum, aquele que mora perto de um rio, aquele que mora perto de uma nascente, perto de uma praça ou de um espaço verde. A prefeitura deveria capacitar essas pessoas para se tornarem guardiões desses espaços. Porque o meio ambiente é a responsabilidade de todo mundo, de qualquer cidadão. A natureza é a responsabilidade.
quando a gente vai no mercado comprar um produto industrializado, a gente está contribuindo para toda essa cadeia, né? De desmatamento, de exploração dos recursos naturais. Então, a gente tem o dever de dar nossa contribuição. Isso que eu falo é coisa simples. A gente pode começar no bairro onde você mora aí, junta com os amigos, vai cuidar de um espaço verde, tem os viveiros de mudas aí, tem um código, tem uma regra para plantar, né? Também não pode sair plantando por aí qualquer árvore, né? Se você pesquisar lá, tem umas regras para plantar, né? Então, dá para cada um fazer sua parte, né? Eu acho que a gente tem esse poder, né? Todo mundo tem esse poder dentro de si de transformar e regenerar. E eu venho tentando fazer isso, né? Com o meu trabalho. Eu já fiz lagos nos 4 cantos da cidade, na zona norte, leste, oeste, zona sul, porque eu quero que isso vire uma prática. Eu não quero que só eu faça esse trabalho. Eu gostaria de estar vendo mais pessoas fazendo, né? Replicando isso. Já tem algumas, né? Mas eu acho que ainda é muito pouco. Por enquanto, eu faço o que eu posso alcançar, né? Eu gostaria de fazer algo maior, mas eu acredito que o momento está chegando, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, né? Desse índice de desmatamento aumentando, né? As queimadas, o ataque aos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões, né, dos nossos recursos naturais. Se você olhar o mapa hoje do Brasil, a gente vai ver que grande parte onde tem áreas protegidas e matas protegidas está dentro dos territórios indígenas, né? Então, eles têm essa verdadeira conexão, né, com a Mãe Terra. E eu tenho trabalho, né, na aldeia Itacupê, desde o final de 2014, eu venho fazendo um trabalho com os indígenas na recuperação de um rio que foi assoreado. Esse assoreamento foi causado pelo desmatamento que ocorreu na região. Antes dos indígenas retomarem e ocuparem esta terra, o homem branco foi lá, desmatou e plantou eucalipto. O eucalipto não é do nosso bioma, né, da Mata Atlântica. Ela é uma árvore que empobrece muito o solo e tira a água do lençol freático, né? Então, quando vem as chuvas e tempestades, toda aquela terra e matéria orgânica se deposita no leito do rio. Então, esse rio sumiu lá. E conversando com o primeiro cacique da aldeia, o cacique Ari, ele me contou a história daquele lugar, né? As memórias daquele lugar que ele tinha, né? Que ali as costas do pico, onde a cabeceira do rio Ribeirão Manguinho, era um dos lugares mais bonitos da cidade de São Paulo, né? Porque esse rio não foi canalizado, ele está assoreado, mas ainda ele tem a mata ciliar. De um lado é a mata ciliar da Mata Atlântica e do outro lado os eucaliptos. Agora imagina reflorestar esse lugar e abrir esse rio novamente. Imagina quantos bichos vão voltar a habitar lá, né? Que já estão ali naquele lugar, né? Mas eles não vão ali para debaixo dos eucaliptos porque é uma área muito pobre de biodiversidade, né? Então, o benefício que seria para a cidade, não só para os indígenas, mas para a cidade e para o planeta, né? Porque é um rio que ainda não foi canalizado, ele não foi poluído, né? O Ribeirão Manguinho. Eu estou falando do rio que está atrás do pico, né? O rio que está aqui na frente do Parque Estadual, esse está poluído. Esse eu vou falar depois, né? Então, esse rio onde a gente faz os projetos dos lagos... Aline, se você quiser, pode colocar o vídeo enquanto eu vou falando. Você vai mostrando o vídeo da reportagem, uma reportagem da TV Brasil sobre os lagos, o trabalho que a gente vem fazendo lá, que explica bem, né, como é esse trabalho, né? É um trabalho que resgata a ancestralidade, né? Com permacultura, né? E é bem bacana. Pode mostrar, Aline, por favor. Tudo bem, vamos soltar o vídeo.
Faz parte da natureza humana semear ideias. Isso nos diferencia dos seres irracionais. E a gente já viu o ser humano criar de tudo, mas é raro encontrar alguém que seja criador de lagos. Exatamente, Kati. E essa, né, foi a forma que o Adriano encontrou para recuperar e preservar as nascentes que ele encontrou aí pelo caminho. Em 8 anos, ele já criou quase 20 lagos, incluindo um numa aldeia indígena, encravada no coração de São Paulo. A água é um ser vivo sagrado para o povo guarani. Na aldeia Itacupê, que fica aos pés do Pico do Jaraguá, o rio foi assoreado pelo desmatamento do entorno. Mas, há 6 anos, as nascentes começaram a ser recuperadas. Nós temos ainda aqui uma nascente que tem espírito, água que tem vida, né? Então isso para nós é importante e isso fortalece o nosso espírito, o nosso corpo físico, né? Eu acho que é importante a gente cuidar e preservar para que esse espírito continue, né? Hoje a aldeia conta com 3 lagos cheios de peixes para pescar. O resgate da nascente foi feito por este ambientalista, junto com os indígenas, a partir de técnicas ancestrais. Eu comecei a entender essa cultura deles através desse trabalho, né? De passar as 4 estações aqui nesse lugar, se conectando com vários elementos, né? Com a água, com o barro, com o vento, as 4 estações, você sentindo como essas árvores reagem, né? A própria água. A relação do Adriano com a água vem da infância, quando pescava com o pai e o avô na Chapada Diamantina. Mas foi na metrópole, ao se deparar com nascentes escondidas sob o concreto e o asfalto, que ele resolveu se tornar um criador de lagos na cidade. Mostrar para as pessoas que ali é uma nascente de um rio. Então, por isso que eu faço essa intervenção, né? Montando um microecossistema. Eu crio um lago, introduzo peixes, plantas de beira de rio. Desde 2013, Adriano já criou cerca de 20 lagos em São Paulo, a maioria deles em praças, onde ainda é possível fazer intervenção. Eu acho que para a gente recuperar hoje um rio, é necessário que dentro desse processo todo mundo seja valorizado. Desde o poder público, as ONGs e até o cidadão comum, porque é o cidadão comum que vai ser o guardião desse lugar. É ele que vai cuidar dos recursos naturais que tem próximo da casa dele. Eu acho que isso é um dever de todo mundo, né? Que lindo o seu trabalho. Esse é um trabalho que, junto com os indígenas, através desse trabalho eu consegui entender bem, né, a cultura deles, de ancestralidade, né? E o trabalho ali é feito artesanalmente, manualmente, né? Porque se a gente usasse uma máquina ali, retroescavadeira, por exemplo, né, o trabalho ia ser bem mais rápido, mas a gente ia perder toda essa conexão, todo o entendimento, né, da cosmovisão dos povos indígenas em relação aos recursos naturais, né? Para eles tudo tem um espírito, né? Tudo muito sagrado, né? A água para eles a água da nascente tem espírito, né? Eles falam que a água que a gente toma na cidade é uma água morta, que já não tem mais espírito, né? Ela não tem mais a cura. Então, tudo esses elementos eu trouxe para o meu trabalho, né? Que vê a água como um elemento sagrado mesmo, tem uma devoção, um respeito por uma coisa tão sagrada, né? Que é a visão dos povos indígenas, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ter essa coisa, né? Do sagrado, né? Com todos os elementos da natureza, com as árvores, com os bichos, com a terra, né? Porque é ela que supre a gente de tudo, né? Tem gente que menospreza, né, isso. Com certeza. O Reginaldo também faz trabalhos ambientais. Pode se apresentar, Reginaldo. Queremos saber também dos seus trabalhos. Olha, falar depois do Adriano é muito difícil, viu? Eu devia ter começado a falar. Rapaz. Eu ter começado a falar e depois passar a bola para ele, fiquei escondidinho aqui no cantinho. Nossa, mas o trabalho dele é maravilhoso. Nós tivemos um problema aqui no Carrefour uma vez, um vazamento de esgoto. Ele mandou um recado.
lá para a matriz do Carrefour em Portugal, respondendo para ele. Todo mundo em cima do Carrefour por causa do vazamento de esgoto, mas ninguém conseguia resolver. E ele mandou, e ele conseguiu resolver isso. Outra coisa linda também são esses lagos, aí fui lá vê-los. Nossa, a população toda precisa ir lá ver esses lagos aí, que ele está ajudando os indígenas a construir lá em cima, no alto do Pico do Jaraguá, né? Bem lá no alto. Inclusive o Reginaldo que me ajudou, né? Ele foi buscar os peixes comigo. A primeira leva de peixes foi o Reginaldo que foi comigo buscar. Ele sempre está presente também, é uma pessoa muito prestativa para comunidade, para as comunidades e para a própria sociedade toda, né? O serviço que ele faz. Mas é um grãozinho, né? Perto do que você faz. Os indígenas, quando O seu áudio parou um pouco. Reginaldo? Sumiu o áudio. Sumiu o áudio. Sumiu? Como é que será que Pronto, voltou. Talvez colocou o dedo no eu acho que é o seu dedo. Bom, tá dando para ouvir agora? Agora tá. Eu acho que na hora que você segura. Eu estou segurando esse negócio aqui, não vou fazer mais nada. Mas, começando por onde ele melhor abordou a situação, a questão das aldeias indígenas, quando disparei dentro da Sabesp, aí na cidade de saneamento... Tá baixo, né? Tá baixo? Tá. Tá baixo. Aqui na área. Agora foi. Voltou. Nossa, fala aí. Daqui, ó. Eu vou tentar não mexer no celular, então. Agora tá bom? Agora tá bom. Tá ótimo. As duas mãos estão aqui, ó. Não estão mexendo no celular, hein? Isso. Quando a gente disparou a necessidade de rede de saneamento básico dentro das aldeias, nossa, aí que a gente viu quanto preconceito ainda existe contra os índios, eu nem pude imaginar. Na época, nós tínhamos uma Agenda 21 aqui em Pirituba, e alguém pensou, não me lembro, numa Agenda 21 Guarani. E aí nós levamos todo mundo lá para a aldeia, inclusive 2 gerentes do Banco do Brasil, na época acabaram caindo de paraquedas lá na nossa Agenda 21 Guarani. E ali a gente estava debatendo a necessidade de saneamento básico, mas não adiantaria nada a Sabesp colocar a rede de esgoto, se a CESAI, na época, né, a Secretaria do Índio, não construísse banheiros individualizados lá, porque o grande problema de saneamento nessas comunidades são os banheiros coletivos. Se o banheiro for unifamiliar, não tem problema, mas se ele for compartilhado, é que nem banheiro de bar, né, que nem banheiro de boteco que a gente vê por aí, eles não conseguem manter o ambiente limpo, né? Então eu levei uma cientista da Sabesp, lá, a Sônia Nogueira, a mulher que criou, a cientista que criou o PURA, Programa do Uso Racional da Água em São Paulo, lá na aldeia, para que ela fizesse um diagnóstico dessa reclamação que os índios faziam de ter muita diarreia. E aí ela, de cara, entramos no banheiro e falou, Reginaldo, tá aqui, ó, rede de esgoto urgente para esse pessoal. Mas aí eu senti na pele, viu? Senti na pele, assim, o quanto os indígenas são deixados de lado, né? Como eles não causam receita de impostos, sei lá o que aí, as pessoas acabam, infelizmente, deixando eles para lá. E nós temos muito a aprender com eles, como disse o Adriano, eles curam a nossa alma, o nosso espírito, eles ajudam a gente, né? Parece que teve um índio lá uma vez que estava dizendo que estava tentando ouvir o universo, né? O som do universo, coisas assim. São coisas que nós perdemos contato, né? Nós perdemos totalmente contato com qualquer coisa que existe em relação à natureza. Então, eles podem nos levar novamente para a nossa natureza e para a necessidade desse contato com o verde. Inclusive, é aconselhável, né, para algumas pessoas que têm problemas de saúde, caminhar no verde, porque as árvores, elas emitem gotículas ou vapor, né, o tempo todo, e esses vapores aí, eles fazem bem para a nossa saúde. Eu tenho uma árvore aqui em casa que toda vez que eu ia consertar uma câmera lá, começava a garoar, eu falava, mas que droga, eu vou consertar essa câmera aqui, começa a garoar, mas olha para o céu, não tinha nuvens. Aí eu
Aí caiu a ficha, falei, nossa, é a árvore que está chovendo. Ela é gotícula o tempo todo ela fica expelindo gotas o dia todo. Então, os indígenas, eles são muito bons nisso, né? Se a gente perder contato com eles, nós vamos perder contato com as florestas, com os animais, com tudo que nós temos de bom nessa parte, dessa fase da humanidade, porque nós já fomos índios também, bem no passado, nós já fomos indígenas também, nós vamos perder contato com a nossa origem, com a nossa origem. A questão da água é engraçado, a gente nunca pensa nisso, mas o nosso grande produtor de água, ele produz sempre a mesma quantidade de água para dar às regiões. É o caso de São Paulo, por exemplo, né? Não é porque aumentou a população que vai chover mais em São Paulo naturalmente. Vai nada, vai chover sempre a mesma coisa. É previsível a quantidade de água que cai por aqui. Então, não adianta a gente... E as árvores, elas contribuem muito para isso. Elas são uma espécie de tapete verde, onde as nuvens têm uma grande facilidade, né, de surgirem nesses locais ou de caminhar em cima desse tapete verde, encaminhando as águas para locais mais distantes. Então, pode ser até que aquela seca de 2014, que foi bem atípica mesmo, né, na história de São Paulo, porque São Paulo tem nuvens que vêm do oceano e nuvens que vêm do norte do país, da floresta amazônica. Pode ser que aquela seca tenha sido, em parte, por causa do desmatamento que esteja ocorrendo ali no Mato Grosso, naquela região lá que vai dar lá para a região norte do nosso país. Então, a preocupação do Adriano, que as empresas vão buscar água cada vez mais longe, está muito certo, sim. E onde quer que estejam essas águas, as pessoas não querem mais ceder água para São Paulo. Apesar que São Paulo é uma economia fabulosa, né? Mas ninguém quer mais ceder água para São Paulo. Todo mundo quer as suas águas na sua região para eles fazerem o que eles precisam fazer com relação a isso. E com relação aos córregos aqui na nossa região, a Sabesp despoluiu bastante deles, né? O programa Córrego Limpo vai despoluir mais agora com o projeto Tietê. Lá no Morro Doce, nós vamos agora instalar as redes, lá já tem rede de afastamento do esgoto e rede de água. E aí a Sabesp vai instalar agora a rede de tratamento do esgoto lá, mas vai demorar um pouquinho por causa do Rio Pinheiros, que o Rio Pinheiros ele está recebendo as verbas prioritárias aí para ser despoluído. Mas o ativismo que vocês fizeram na chamada é ativismo social, ambiental e geração de renda, é muito interessante porque em 1992, alguns jovens, eles fizeram um abaixo-assinado para a despoluição do Rio Tietê. Algo, assim, inimaginável, inclusive hoje, né? E 1.200.000 pessoas se apresentaram para assinar esse abaixo-assinado, e aí eles acabaram movimentando uma verba de 2 bilhões, isso motivou, né, uma movimentação de verba de 2 bilhões de dólares em torno do Rio Tietê, que foi despoluído 250 quilômetros. Os peixes subiram no Rio Tietê 250 quilômetros, mais ou menos. Mas ainda falta mais 1 bilhãozinho aí para a cidade de São Paulo, mas tem várias cidades acima de São Paulo que podem também, que estão poluindo o rio, né, que não fazem parte do projeto Tietê. Reginaldo, já foi resolvido o esgoto da comunidade Chica Luísa? Jair do Amaral, você não participou da reunião que eu te convidei, e saiu num outro projeto lá para a comunidade do Chica Luísa, que é da bacia do lago, que está interditado no Parque Estadual do Jaraguá, né? Saiu um novo projeto para aquele local, a Sabesp já despoluiu aquele córrego uma vez, e agora vai ter que despoluir de novo, porque novas habitações, novas famílias entraram na favela da Chica Luísa, e eles fizeram lançamentos, então, novos lançamentos de esgoto no leito do córrego local. Mas então a Sabesp conseguiu agora autorização para trabalhar. Mas a Fundação SOS Mata Atlântica, eles têm um trabalho muito bom que eu optei 10 ou 15 anos atrás, mais ou menos, e que é de monitoramento da qualidade das águas dos córregos. E eles têm um kit de laboratório que você levanta os parâmetros biofísico-químicos da água, e depois eles publicam isso daí para a imprensa no dia do Rio Tietê.
Inclusive, nesse último dia do Rio Tietê, a Rede Globo mandou um helicóptero lá no Morro Doce e eles filmaram o córrego José Gladiador, não tem nenhum, porque apareceu lá na lista da SOS Mata Atlântica que era um dos mais poluídos de São Paulo. Óbvio que tem outros, mas a população não está fazendo o monitoramento, não está fazendo esse trabalho em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Então, não apareceu, mas o do Morro Doce ganhou um destaque especial graças a esse trabalho que a dona Ivone faz lá naquela região. E foi apresentado para nós o trabalho de monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica, e eu coloquei o córrego aqui do lado da Sabesp, do lado da minha casa, para mim fazer o levantamento dos parâmetros biofísico-químicos e tal, e foi incrível. Naquela época a Sabesp não estava despoluindo córregos que não tivesse visitação pública, mas esse córrego eles incluíram porque saiu na listagem da Fundação SOS Mata Atlântica, né? Então são coisas que oportunidades que estão aí, né, que se a população aderir, todo mundo vai gostar, né? Ninguém vai ficar contra, porque qualquer investimento que se faça, nesse sentido, é um investimento legítimo, um investimento verdadeiro, né, um investimento que vai resultar em coisas boas para São Paulo. Mas a gente precisa ter uma atenção muito especial realmente para essas nascentes. Nascentes não têm titularidade em São Paulo, ninguém é responsável por nascente, tanto que eles pegam uma nascente, eles drenam ela para a rede de esgoto, drenam para... não é que nem as árvores que de uma certa maneira, já estão muito bem protegidas. Né? Uma pessoa para tirar uma árvore, ela arruma uma encrenca se ela não avisar a prefeitura. Mas se uma pessoa quiser drenar uma nascente, ela drena, ela faz o que ela quiser com a nascente. Então, infelizmente, não existe lei, não existe nada que proteja nascentes. Protegem as árvores, que são, por sua vez, as protetoras das nascentes, né? Elas encobrem o solo, né? Tem toda uma geopolítica lá embaixo no subsolo, né? Que faz com que as árvores beneficiem, até resgatem as nascentes que houveram em algumas regiões aí. Mas, mas o olho d'água, propriamente dito, não. Você ia falar alguma coisa? Não, falta um projetinho de lei aí nesse sentido, hein? Uma boa ideia, hein? Uma lei para proteger as nascentes. Da gente tornar essas nascentes também imóveis, né? Ou seja, elas nascem onde elas quiserem. E as pessoas... Tinha uma aqui perto da minha casa, do lado do Corpo de Bombeiros, no Parque Maria Domitila, e uma vez faltou água, nossa, fiz filas de mães com baldes naquela nascente para recolher a água da nascente, porque faltou água há 3 dias naquela ocasião. E aí a prefeitura foi lá e drenou a água da nascente para a Galeria de Águas Pluviais, para fazer um campinho de futebol muito mal feito. Faltado em corrupção na época, houve uma denúncia de corrupção, porque eles, na verdade, eles tinham dinheiro para gastar naquela praça, para, sei lá, eu fazer o quê, né? E aí, e drenaram a nascente. Drenaram a nascente, e agora não sei se ela ressurgiu em outras partes ou não. Para você drenar é fácil, né? Você coloca pedras no subsolo, cria um caminho, né? Coloca pedras, e a água, ela ganha o percurso do vão das pedras, né? Do espaço que há entre as pedras. E aí, a nascente vai embora. Para onde você direcionar o olho d'água, ele vai embora. Então, é uma coisa muito triste mesmo. Então, nós temos uma tarefa muito grande em São Paulo em relação ao verde, em relação às águas, e nós temos o privilégio de Pirituba de termos uma aldeia indígena aqui do nosso lado. Né? Verdade. Eu ouvi dizer lá na aldeia que tem gente que, em vez de ir no Amazonas, porque as aldeias ficam longe dos aeroportos, eles vêm aqui em São Paulo, né? Porque essa aldeia indígena fica próxima do aeroporto de Congonha. Então tem pessoas da Europa, antropólogos, não sei o que lá, que eles vêm para cá mesmo, sabe, para conhecer essa aldeia indígena. Então eles são mais conhecidos, na época, falaram, né, internacionalmente, do que aqui dentro de São Paulo. Verdade. E a gente precisa realmente, o que eu pude fazer por eles, eu fiz, né? A rede de esgoto lá foi uma guerra do caramba, perdemos a rede de água, não conseguimos instalar rede de água para eles, mas porque eles merecem mesmo, né? A gente deve muito para eles. Verdade. Como está meu tempo aí? Posso falar mais 1 hora ou não? Temos uma perguntinha de mulheres e negócios. Qual a geração de renda é relacionada com essa qualidade de vida? Quem quer responder? Então vamos lá. Aquele abaixo-assinado que eu falei para vocês, que fizeram em 1992, os caras são empregados até hoje.
sabe? Não é geração de renda, é viver mesmo, é subsistência, né? Os movimentos que existem, ambientalistas e tudo mais, quando são muito bem engendrados, eles acabam trazendo geração de renda para as pessoas que estão encampando eles. Eu organizei um movimento aqui na minha região, que era de fazer feira de artesanato com show musical aos domingos, e eu fazia de graça isso, durante um ano. E durante a semana eu trabalhava, inclusive deixei de trabalhar regularmente para trabalhar com meu pai, para conseguir programar essas atividades no final de semana. Aí no final de um ano, a Secretaria da Cultura me contratou para me fazer por mais 2 anos o mesmo trabalho, né, só que remunerado. Então, são coisas que a gente faz do ativismo social que vai gerar renda, sim, você não tenha dúvida nenhuma. O ecocultural, eles faziam esses eventos enormes aqui em Pirituba, lá do lado do Shopping Pirituba, na Avenida Benedito de Andrade, que era uma coisa fabulosa, tinha 3 palcos naqueles eventos, milhares de pessoas indo para lá. E eles são pessoas, né, que cada um, todos eles acabaram encontrando um caminho, né, e um dos caminhos é justamente a verba pública. Para onde que vai o dinheiro público? Vai para encher o tanque de gasolina dos vereadores? Só vai se você não brigar por essa verba. Se você brigar, né, com a prefeitura, tudo mais, com o governo, para que o dinheiro que eles têm vá para onde você quer, para onde você está trabalhando, se você não fizer isso, aí vai mesmo, né, para os caras fazerem corrupção e encherem o bolso deles de dinheiro. E esse dinheiro não é... Essa observação é muito importante, né, do Reginaldo quanto ao cultural, porque eu estou sempre atuando, né, com o Eco já há mais de 20 anos, e foi muito, muito feliz essa observação de que a gente começou lá atrás, plantando no próprio Jaraguá um programa, né, de educação ambiental que foi encampado pelo Jaraguá, pelo governo do estado, passou a fazer parte de um programa permanente. Depois, as feiras de artesanato, como ele lembrou, a gente fazia ali do lado do Shopping Pirituba, fizemos ali no Parque São Domingos. Isso envolve muita gente que começa a ter o que fazer, onde mostrar o seu trabalho, né? É importante pensar no ativismo ambiental, no ativismo social e no ativismo cultural como formas também de geração de renda, porque gera. O artesão que mostra o seu trabalho, como ele falou, a gente que está no ativismo começa a trabalhar junto com os órgãos públicos. A ideia da organização não governamental, das organizações sociais, organizações da sociedade civil, mostram isso. Um destino para a verba pública, né? Como ele falou. Acho que é importante a gente pensar nisso, num tempo, inclusive, de crise, né? Que está todo mundo querendo saber como é que vai ser o futuro, né? A geração de renda no futuro, como vai sustentar a sua família no futuro. Esse é um caminho, né? Esse é um caminho. Não só de geração de renda, mas de qualidade de vida, como foi feita a pergunta aí, né? E sobrevivência, né? Porque quando começou o Adriano falando, o Reginaldo também falou, a água é vida, né? Aquilo que os índios nos ensinam. Então a gente precisa estar vivo para poder buscar renda, né? Para fazer valer a pena tudo isso, né? Olha aqui, ó, mais uma pergunta, eu estou vendo aqui, né? A adequação ambiental compreende todas as ações a serem desenvolvidas. Geração de trabalho, olha aí, trabalho, renda para as famílias, né? Vivos ambientalistas, vivos ativistas, é viva mesmo, olha aí. É uma grande homenagem. Eu apenas queria complementar que, além de fazer parte do Conselho Técnico Consultivo do Ecocultural, né? Eu também sou professor, né? Então minha atuação é mais na educação, e a gente faz, na verdade, uma ponte entre as coisas que todo mundo aqui faz, né? E o jovem, principalmente. A sociedade civil, no sentido dos que estão chegando agora, né? Os jovens. Então, tudo que eu estou aprendendo aqui com vocês, né? Dessas ações concretas que vocês fazem, que é isso que as pessoas me perguntam em sala de aula. Você fala de educação para o meio ambiente, professor, de preservação, de conservação, mas o que acontece na prática? Esses são bons exemplos que vocês estão dando de coisas que acontecem na prática, tem gente fazendo, e eu acho que o jovem precisa
através disso aqui, né, de uma live dessa, eu depois na sala de aula vou falar tudo isso para todo mundo, vocês podem deixar, eu vou contar para todo mundo o que vocês vêm fazendo, né? Essas ações de saneamento nas periferias, nas comunidades, esse grande projeto do Tietê e do Pinheiros, que muita gente precisa saber, as pessoas que moram, nós aqui que estamos na região, né, em volta, enfim, a gente vai contar tudo isso, né? E essa questão indígena, hoje é o dia do índio, né? Sem querer ser piegas, muito pelo contrário, nós fizemos uma grande homenagem aqui, acho que já, né, a partir da fala do Adriano primeiro, né, e o Reginaldo também, ao que esses povos originários da terra que nós habitamos, o que eles têm para nos ensinar, né? E é isso que a gente faz, de aprender a cuidar do meio ambiente, a gente aprendeu com eles. Não tem como ser diferente, né, pessoal? Então, eu acho muito legal isso. Eu vi aí outras perguntas, não sei se a Aline viu, anteriores, o pessoal falando de regiões que acho que estão precisando de ajuda, não sei se os colegas viram, o Adriano e o Reginaldo, acho que do Sol Nascente, alguém falou alguma coisa, o Jardim Sol Nascente, né? Teve uma observação sobre a Pompeia, de empreendimentos que estavam, acho que enterrando nascentes. Isso é terrível, né? Uma coisa que a gente falou agora aqui, eu comentei com o Reginaldo, precisa fazer um projeto de lei para proteger as nascentes, acho que, sem dúvida, urgentemente, né? Que elas estão todas no meio-fio ou enterradas quando se faz um prédio, um empreendimento, enfim, porque não tem nenhuma lei aí protegendo. Verdade. Olha aí, mais uma pergunta. Foi um comentário. Tá falando de Souza Peixoto. Estou aqui na Cantareira, constatei diversos crimes ambientais. Estão destruindo as nascentes e pequenos riachos. A preocupação hoje é a destruição das matas ciliares para a implantação de condomínios. Olha. Esse é um problema, mano, que acontece na cidade toda, né? Sobre essas nascentes que vocês estão falando na Pompeia, na Praça da Nascente, realmente tem uns empreendimentos imobiliários querendo construir do lado da praça. E a gente entrou com ação no Ministério Público contra a construtora Exto e conseguimos impedir, paralisar as obras. E mesmo acionando a Secretaria do Verde, eles alegaram que não existem nascentes lá. Foi um absurdo que eles fizeram lá na praça. Eu fiquei assim... Eu fiquei perplexo, né? Porque realmente a especulação imobiliária comprou todo mundo. Comprou... Tanto que eles estão fazendo agora... eles estão revisando o plano diretor. Essas áreas verdes que não podiam construir áreas, que não podiam construir prédios, por serem áreas de proteção ambiental protegidas, hoje, com essa mudança no programa de lei de zoneamento, eles estão podendo construir agora. Eles estão de olho nessas áreas há muito tempo. Aqui do lado do Pico de Jaraguá tem um terreno que a construtora Tenda queria construir 11 torres. Aí os indígenas ocuparam esse lugar por 40 dias e impediram a construção desses prédios. Entraram com ação no Ministério Público e foi paralisada as obras. Mas é a luta de Davi e Golias, né? Porque os caras têm muito poder, né? Esses caras. Então, se a população não começar a reclamar, ir para cima, reunir os amigos, entrar com ação no Ministério Público, eles vão fazer o que quiserem. Se a gente continuar calado nessa posição de inércia, eles vão acabar de destruir o pouco de verde que resta na cidade. A especulação imobiliária, ela está de olho nessas áreas há muito tempo. E isso está acontecendo na cidade toda. Na cidade toda, né? O momento de crise, o setor imobiliário é o único que se manteve de pé, mesmo no último ano de Covid e tudo mais. E eles estão com muita bala, né? Porque estão gerando renda, emprego, etc. E as pessoas estão de olho nesse setor. Mas não se pode esquecer disso que vocês estão falando. A gente vive no ambiente urbano, onde está tudo ali, né? O ambiente urbano ele é uma construção humana em cima
do espaço natural. Então, estão os rios, as nascentes, o verde, a fauna e a flora, afundados ali, cobertos, soterrados, mas querendo aparecer. E, ao mesmo tempo, nós precisamos, né, dessa água, desse ar puro, nós não aguentamos mais sofrer as consequências da poluição, das enchentes, né, e tudo mais. Então, seria importante começar a fazer essas ações de refrear um pouco. Não dá para entregar tudo para a construção civil, né? Nós precisamos do ambiente inteiro. E como sobre a pergunta sobre a geração de renda, né? A renaturalização dos rios e dos espaços verdes na cidade poderia gerar renda para os moradores locais, caso a prefeitura capacitasse essas pessoas para que elas cuidassem desses espaços. A gente precisa de guardiões, né? Porque eu acho que o poder público não pode fazer tudo, né? Eu acho que também a gente não pode delegar toda a responsabilidade só para os órgãos públicos. A gente esquece de fazer a nossa parte. Isso. Então, eu acredito que se a prefeitura, as empresas começarem a capacitar as pessoas, tem muita gente interessada na cidade em colocar a mão na terra, é porque falta oportunidade. E agora imagina se isso gerar renda, né? Pô, a pessoa vai ficar muito feliz, né? Porque ela vai fazer o que gosta e aquilo vai estar gerando uma renda para ela. Tem os terrenos da Enel, muitos terrenos da Enel que já são ocupados com hortas urbanas, também gera rendas para as pessoas, né? Então, também esse lance das pessoas cuidarem das áreas verdes seria muito importante, porque as pessoas passariam a dar valor, né, para aqueles lugares. Quando elas participam do processo, elas começam a dar valor, né, para aquilo. Exatamente. Né? Olha aí uma deixa, né? Falando de polo ambiental, turismo ambiental, né? Sim, vocês acham que o Parque Taipas e Cantareira pode virar um polo turismo ambiental? Seria até um jeito de gerar renda também, né, para essa população. Com certeza. Para a população, para a aldeia dos indígenas, porque essa região aqui do Parque Estadual de Jaraguá, Perus, Taipas, é uma área que tem muita história, né? Sim. Eu acho que isso é muito mal aproveitado pela prefeitura, por exemplo, né? Que deveria colocar isso na agenda oficial de turismo, né? Essa região. Porque além das aldeias, temos vários outros atrativos, né? Tem a fábrica de cimento de Perus, tem uma linha de trem lá, Maria Fumaça, que pode ser resgatado. Olha aí. Tem alguns lugares que eu já fui visitar com o Reginaldo, aquele Lago do Maluf, né? Um lago enorme lá que também pode ser recuperado. Tem várias áreas verdes que eu já vi por aqui, que para mim tem muito valor, né? Não só valor para a população local, mas para a cidade, né? Porque são áreas ainda que tem muito verde, né? São as áreas de amortecimento, né, da cidade, né? Sim, daria para capacitar, né, essa população que vive em torno, que pode cuidar dessa região, aproveitar o turismo, já gerar uma renda, e seria bom para realmente todo mundo da cidade. Verdade. Sim. É o que falta, que realmente valorize mais. Exatamente. E é isso, como se pensa tanto em saídas, né, para a crise, que vai ser do Brasil, de São Paulo, que vai ser da gente depois da Covid. Então, aqui, várias sugestões, né? Turismo ambiental, envolver pessoas nessa capacitação para cuidar do ambiente, as nascentes, as matas, ajudar a preservação desses grupos indígenas, que também são a história da gente, né? Como o colega falou, nós todos já fomos indígenas, né? Ou em algum lugar dentro de nós, né? No nosso sangue, nós temos essa ancestralidade que muitas vezes nós negamos. Aqui em São Paulo fala-se demais
das heranças imigrantes, né, de quem veio de fora e tal, que sem dúvida são muito importantes, mas antes de todo mundo, né, São Paulo de Piratininga, né, do peixe seco, é um lugar que era dos índios, né, originalmente indígena. Eu acho que isso tem que ser pensado, né, como também uma riqueza, e como riqueza geradora de renda. Verdade. Sim, com certeza. Vocês têm alguma consideração final, um comentário? Sim, eu tinha só uma pergunta, na verdade, para o Reginaldo, que tem a ver com essa questão do saneamento, o quanto que é importante, né, esses programas de saneamento nessas periferias, mais favelas, mais precárias, nesse momento de pandemia, né? Parece uma coisa muito positiva estar havendo esse projeto de saneamento, né? As pessoas entenderem a importância disso, né? Então, o saneamento é uma luta que a própria comunidade trava, e principalmente as mulheres, viu? Houve época no passado que a gente ia numa comunidade para vamos colocar rede de esgoto, mas a gente vai ter que pagar, os homens falavam, então a gente não quer. Mas as mulheres não, os homens iam para os fundos das reuniões e as mulheres iam para a frente das reuniões, porque elas sabem muito bem o quanto está associado à mortalidade infantil, o saneamento básico. Então, de uma certa maneira, a população está se virando em relação a isso, ninguém fica mais com esgoto na superfície, né? Todo mundo dá um jeito de colocar no subsolo, depois conecta no córrego, já que algumas redes lançam córrego mesmo, né, e outros eles conectam em rede da Sabesp, não querem nem saber, a gente vai lá, não tem jeito, cara. Mas então é o seguinte, esse daí já é uma coisa espontânea, é que nem, por exemplo, a questão da seca, né, quando as pessoas faziam uso de nascente, quando aparece a seca, eles dão um jeito de fazer um gato com a água da Sabesp, vamos pegar a água da Sabesp, porque acabou a água da natureza mesmo. Aí quando eles começam a utilizar a água da Sabesp, eles percebem que as doenças diminuem, que as crianças ficam melhor, a mortalidade infantil diminui e tal. Depois, quando as chuvas voltam, eles até ainda pegam a água da nascente, mas eles já começam a lutar com a Sabesp para que a Sabesp chegue onde eles estão. Porque eles sabem que aquela água tratada, meu amigo, é remédio, né? Eu já vem com remédio junto, né? Então, exatamente. Então, essa questão aí de saneamento em São Paulo, ela está muito bem desenvolvida, os próprios líderes dos movimentos, onde tem líderes, eles não deixam essas coisas ficar ruim muito tempo, mas onde não tem líderes é que é ruim, né? Onde o oportunismo fez as pessoas comprarem áreas, tá? Elas ficam meio que abandonadas, elas ficam meio que perdidas, tal. E por isso que nós criamos na Sabesp uma reunião mensal com as comunidades, porque essas reuniões é para atrair as pessoas lá para dentro, para que elas digam para os técnicos o que elas necessitam. Agora, por outro lado, essas reuniões também sensibilizam os trabalhadores da Sabesp a se esforçar por eles. Eu cansei de ver os caras ultrapassarem os limites, entendeu, para ajudar uma comunidade, ajudar outra, porque eles ficam sensibilizados quando as pessoas falam em público. Quando a pessoa fala por telefone com eles, ou fala pessoalmente, numa díade, numa reuniãozinha, confinada, pequenininha, eles não ficam sensibilizados, né? Aí é uma luta que está vendo, né? Quando duas pessoas estão, já é um ringue, né? Mas quando você está em público, isso é um teatro, né? É uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Então, as pessoas que têm o poder de sensibilizar, elas conquistam mais coisas do poder público. Por isso que eu sempre lutei por reuniões públicas aqui na nossa região, na prefeitura, na educação, nos conselhos de saúde e tal, porque eu vejo dentro da Sabesp os técnicos mudarem de ideia depois que passa por uma reunião pública. Eles ficam sensibilizados de ver aquela pessoa tão humilde, falar tão bem, conhecer tão bem tudo que faz. Então é preciso que a gente mantenha tudo isso funcionando, né? As pessoas indo para a empresa abrindo as portas, e depois a luta, né, por verbas, que é uma luta muito séria mesmo. Se eles não lutam, o dinheiro vai para a corrupção mesmo. Não me refiro a Sabesp, é óbvio, né? Inclusive contra a Sabesp não existe acusação nenhuma, né, de projeto TT, já com 3 bilhões de dólares, nada, não sai nada na imprensa, porque muito bem, esse dinheiro do saneamento, ele é muito bem fiscalizado, né? Porque é um dinheiro de saúde mesmo, que não... é tudo metro escavado, né? Então é possível acompanhar esse tipo de coisa de uma maneira bem vigilante. Importante saber, né?
Já falei. Muito gostosa a nossa conversa. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu quero muito agradecer vocês por trazer essa pauta, esse assunto maravilhoso. Muito obrigada, Adriano e Reginaldo, por ser maravilhosos ativistas sociais e ambientais. Realmente, a região precisa de ações como essas. Muito obrigado, professor Xandão, grande geógrafo e sociólogo. Muito obrigado pela sua presença. E realmente temos que levantar essa bandeira que a gente precisa cuidar do nosso entorno. Muito importante. Isso mesmo. Eu quero deixar Obrigado, aqui um projeto que foi lançado hoje. Quem quiser conhecer a aldeia virtualmente, tem um site agora que chama aldeia360graus.art.com. Você vai lá, entra, você conhece a aldeia e tem lá o trabalho meu com os indígenas dos lagos e nascentes. Vocês entram lá que tem um vídeo bem bacana e dá para conhecer a aldeia inteira virtualmente. Por enquanto, né, que agora não dá para visitar, mas quando passar essa pandemia, todo mundo pode estar convidado a visitar a aldeia e conhecer o trabalho que a gente faz lá. Eu divulgo meus trabalhos na página do Facebook, Existe Água em SP. Obrigado pelo convite. Bacana. E obrigado aí, um abraço para o Jair, do Amaral, que é um grande amigo meu, do tempo do colégio. A gente voltou a se encontrar agora e ele reforçou o convite aí. Foi muito bacana, valeu. Que bom, muito bom. Eu tenho alguns recadinhos para todo mundo que está assistindo. A Desampa, em parceria com a Ecocultural, com Teia Cachoeirinha e Teia Perus, te convidam para a live Volta por Cima, fotografia de produto usando o celular. Ela vai ser amanhã, às 19 horas. Queremos ver todos vocês lá. Também hoje teremos nosso podcast Curadoria, às 18 horas, sobre a importância do marketing digital no empreendedorismo, nas principais plataformas e no site aqui da Desampa. Pedimos que, por gentileza, após terminar essa live, respondam o nosso questionário, a nossa pesquisa, sobre como foi a experiência, se foi legal para o seu empreendedorismo. Queremos muito saber a sua opinião. Quem responder receberá um certificado. Também, por favor, participe do nosso grupo Rede de Empreendedores Teia no Facebook. Obrigada por chegarem até aqui. Tenha uma ótima semana. Muito obrigada, gente, pela participação. Gratidão. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.